Romanos 8, versículo 1 por diante. Aqui no versículo 1 diz assim, o título, está em Cristo para não pecar. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, irmãos, os poucos que eu consegui tirar dessas palavras, dessa leitura, que a gente não deve viver só pela carne, só pelo natural. Porque sabemos nós que nós temos um espírito de vida, um fôlego de vida, um espírito. Se nós temos um espírito que habita em nós, esse espírito, ele tem que ser o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, aí ninguém sabe, porque existem vários espíritos no mundo. Então, irmãos, onde eu quero chegar com isso? Há anos atrás eu passei por uns problemas de saúde. Diabetes, colesterol, ácido úrico. Eu tive umas feridas na boca, sarava de um canto, vinha em outro. Falaram que era afta. Procurei médico, passei por um médico, lá há 5 anos atrás. O médico passou tantos remédios, tudo tomei, usei, passava pomada, passava uma coisa, passava outra e nada. Normal. Era doença, eu achava, né? Aí, vai o tempo passando, caí numa prova, vim parar aqui onde eu tô hoje. E, por aqui, eu fiquei ruim e não fui mais em médico, não fui mais em nada. Isso tem já 1 ano e 10 meses. E aí, eu achei que eu estava doente. Como se diz, achei que eu estava com depressa, né? E comecei a falar para algumas pessoas que eu estava com esse problema. E aqui chegou um rapaz um dia, veio trazer uma água, e ele disse assim, moço, tua chacrinha aqui, teu lugar é bom. Gostei daqui. Falei, rapaz, mas é uma luta, rapaz. Eu tive passando por uns problemas de tal assim, mais atrás. E eu tava ruim ali, mas eu dizia mais atrás, sempre eu dizia assim. E aí, para cuidar disso aqui não é fácil. Falou assim, mas tu teve isso? Eu disse, tive, rapaz, eu tive ruim, hoje eu já tô um pouco melhor. Ele disse, tu toma remédio? Eu disse, tomo. Aí ele falou assim, rapaz, e quem cuida disso aqui tudo? Eu falei, eu. Quem cuida da casa, varre, lava, cuida e tal? Eu disse, eu. Lava prato? Eu disse, eu. Teu pai, que eu tô vendo que tá aqui, eu disse, eu. Sozinho, eu disse, só. Cozinhar, que nesse tempo eu ainda cozinhava. Eu disse, tudo eu. Essas plantas, eu. Galinha, tudo, eu. Ele disse, pessoas com depre, faz isso tudo? Ali ativou um gatilho que estava morto, parece. Quando ele foi embora, eu fui refletir. Eu falei, rapaz, faz sentido. Aí eu fui ver, irmãos, que
eu fui mais lendo, fui mais assistindo vídeo falando sobre espiritualidade e fui ver que os meus problemas não eram os meus. Não estou falando que todo mundo está com problema espiritual, mas os meus foram espirituais. Hoje, graças a Deus, eu que dizia que estava doido, eu cheguei a dizer também, não foi só os outros que disseram não. Porque o espírito, irmão, ele toca você para fazer loucuras. E aí a ansiedade vem do espírito, tem ansiedade espiritual. Então, ali eu comecei a orar mais, buscar mais, repreender espíritos que não fosse o Espírito Santo. Eu comecei a alinhar, eu disse, ó, na minha vida só habita o Espírito Santo. Todo espírito que não seja o Espírito Santo bate em retirada em nome de Jesus. E comecei a profetizar dentro de casa isso todo dia, num quarto, no outro. Tá entendendo? Na geladeira, porque era barulho demais, era muita coisa. Eu passei por vexames aqui, só eu que sei. Então, irmãos, às vezes tem hora que tem gente que adoece. Fica anos com problema. Procura os órgãos de saúde todinho. Procura benzedores, mas não procura uma igreja, porque tem preconceito. Talvez da família não tem ninguém que vai na igreja, e a pessoa fica morrendo ali sendo consumido por espíritos, porque não tem alguém que tomou iniciativa de ir numa igreja, de pedir um pastor para orar da pessoa, para libertar daquele espírito que está escravizando. Isso aconteceu comigo. Eu não tomei mais remédios. Há um ano, tá com 1 ano e 10 meses que estou aqui, eu não tomei mais remédio, eu não fui médico. E eu não estou mandando aqui os outros fazer, eu estou falando de mim. Eu come doces, bolo, tomo refrigerante, tudo. Então, se esse diabetes tivesse ainda ativo, eu já tinha me desgramado. Então, eu não medi mais, não sei agora que eu vou fazer. Vou começar a fazer meus exames, porque agora, esses dias atrás, eu estava muito encarregado, preocupação com coisas para tirar do foco, irmão. A gente tem que alinhar os nossos pensamentos com Deus no foco do que é parceiro, do que Deus quer, do que Deus está te chamando, do que Deus está te alinhando. Entendeu? Então, eu vou fazer uns exames, porque mesmo eu sendo espiritual, mesmo eu acreditando hoje no espírito, mas eu tô na carne ainda, enquanto a gente não morre, a gente vive na carne. Então tem umas coisas que pode sim ser carnal, enfermal, sim. Pode ser enfermo, você vai lá no médico, ele passa um remédio, você toma e cura. Mas tem coisas, principalmente quando passa 6 meses, 1 ano, ou anos, o mesmo problema, e aí você chega e diz assim, moço, o que que tá acontecendo? Já levei essa pessoa no médico, levei no médico melhor, gastei dinheiro, vendi isso, vendi aquilo, gastei, investi, e a pessoa não muda, só tá ficando pior. Não morre e não melhora. Então a gente tem que cuidar do espírito. Buscar uma igreja, buscar um pastor para orar. Se for uma pessoa igual eu, que estava ainda andando e tudo, graças a Deus que me chamou no tempo certo, que eu comecei a orar. Hoje eu já sei fazer, hoje eu já faço as minhas orações, que oração ninguém sabe fazer, a gente busca na hora e vem as palavras. Então hoje eu me libertei dessa espiritualidade maligna que me acompanhou por 40 anos. Hoje, o Espírito que habita em mim é o Espírito Santo que habita em mim, na minha casa, nas minhas coisas. Ainda passo por umas coisas sim, porque na Bíblia também não me isenta, né? Diz assim, ó, na vida teremos aflição, mas quem continuar de bom ânimo será salvo. Quando tem um problema que não quer curar, de jeito nenhum, uma ferida, ou qualquer problema, isso é uma doença, isso é isso, isso é aquilo, aí já foi em benzedor, já foi em todo canto, já foi em médico, já procurou, já tomou remédio, e não cura de jeito nenhum, procura a igreja, irmãos. Procura a igreja, procura Deus, mas com sabedoria, procura Cristo. Problemas em casamentos, problemas de saúde, problema em qualquer briga demais entre filho e pai, mãe e parente, e não entendo o que está acontecendo. Pode ser espiritual, não estou dizendo que é, mas pode ser. Então cuida enquanto é tempo, antes que desmantela tudo e não tem mais conserto. O inimigo é tinhoso. Todo cuidado com ele é pouco.